Agora nós queremos convidar nosso querido Cristiano Costa, educador físico, naturopata, clínico, falei certo? Acupunturista, quiropraxista, sensei de karatê. Só tem mais coisa aqui? Pelo amor de Deus, o homem é cheio de coisa. Fique à vontade, viu? O palco é teu. A mulherada aí tá pronta para ouvir. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo hoje. Agradecer a iniciativa da vereadora Neca, da Patrícia, o auxílio do deputado Giovanni Cherini, da Adriana. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre saúde e doença. Vocês sabem qual a causa primária das doenças e da saúde? Está relacionado ao estilo de vida. A boa notícia é que nunca é tarde para fazer mudanças. Quem aqui faria escolhas diferentes se pudesse voltar ao passado? Escolhas que estariam relacionadas aos cuidados do corpo. Muito bem. Quem aqui tem alguma dor de coluna? Por gentileza, erga a mão. Ok. Problemas no joelho? Ok. Quem aqui já foi diagnosticado com esteatose? Alguém? Ok. Gordura no fígado? Alguém aqui tem algum probleminha de rim? Ok. Diabetes? Ok. Alguém aqui já foi diagnosticado com câncer? Ok. Toda doença tem solução quando se trata a causa da doença. E a causa da doença também está no estilo de vida. Sono, alimentação, exercício físico, lazer. São alguns pilares que são construtivos na qualidade de vida. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em karatê no Japão. E eu aproveitei essa oportunidade para estudar um pouco mais e conhecer os hábitos dos japoneses. E lá eu aprendi, conversando com algumas pessoas de 90 anos, que a prioridade para eles é a saúde. E isso começa logo cedo ao acordar. Práticas de Tai Chi Chuan, práticas de meditação, prática de artes marciais. Então, quando a pessoa se coloca por primeiro lugar, as coisas ao seu redor acontecem de maneiras diferentes. Como foi falado antes, a saúde é o nosso bem mais precioso. Sem saúde não adianta ter bilhões na conta. A saúde leva as pessoas a lugares diferentes no mundo. O ocidental tem um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida oriental. Quando nós falamos de doenças, nós estamos falando de desequilíbrios físicos. Esses desequilíbrios físicos, quando eles surgem, na verdade, eles já estavam em expansão dentro do corpo físico. Porque toda doença, ela é silenciosa. Indiferente da doença, seja qual for. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, essa doença, ela já estava lá há 5 anos atrás, crescendo silenciosamente.
Mas quando eu tiro tudo que alimenta uma doença, ela morre de fome. Vamos começar pela nossa alimentação. Como foi falado antes, excesso de açúcar. E esse açúcar está no refrigerante, está nas bolachinhas recheadas, está no pão e por aí vai. E o açúcar é inflamatório. E quando nós falamos de colesterol, tá? Não é a gordura da proteína, da carne animal, que causa um colesterol ruim, e sim o excesso de carboidrato. O açúcar é muito inflamatório. Eu trabalho com quiropraxia, mas vou falar para vocês que cada vez mais exige um cuidado trabalhar com quiropraxia, porque o sistema ósseo está inflamado. As vértebras da coluna com muita inflamação. E quando você faz uma manipulação numa coluna e a pessoa tem uma inflamação, não vai melhorar. Então, tem todo um processo de diagnóstico que eu faço quando a pessoa vai no meu consultório. Holístico quer dizer o todo. Então eu avalio a pessoa, como ela senta, como ela fala, a sua expressão facial, o brilho do seu olho. Porque não tem como eu tratar uma pessoa se eu não fizer essa avaliação. A pessoa fala o tempo todo, ela se comunica. E eu, como profissional da área da saúde, como naturopata, ou como formado em medicina tradicional chinesa, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque o remédio, ele vai tratar sintoma. Vocês conhecem alguém que toma simvastatina aí por anos? Já ouviram falar? Ok. Vocês já ouviram falar de alguém que toma antidepressivo por muito tempo? Então, porque está tratando o sintoma e não está tratando a causa. É no seu estilo de vida. É no que a pessoa pensa. Então, para resolver o problema de uma doença, eu tenho que entender como que funciona o mecanismo daquela pessoa que está sentada na minha frente, sem descartar as estruturas mentais. As emoções, elas são, na sua grande maioria, causadoras de desequilíbrios. Onde eu for com o meu corpo, a minha mente lá vai estar junto. Por isso que o sono é importante. O sono faz a glândula pineal se fortalecer. A alimentação mais alcalina, menos ácida, ajuda a eu ter articulações mais saudáveis. Uma pessoa que tem dificuldade de agachar, que tem problema no joelho, logo essa pessoa está com problema no estômago. Para eu solucionar esse problema no joelho, eu tenho que tratar o estômago dessa pessoa. Uma pessoa com dificuldade ou inflamação no tornozelo, problema nos rins. Ah, mas eu fiz exames e está tudo certo com os meus rins. Lembrem que toda doença ela é silenciosa. E quando eu faço uma avaliação através da iridologia, é 100% assertivo. E isso mostra que eu estou no caminho certo. Porque eu atendo mais de 150 pessoas por mês. Porque eu procuro resolver a causa do desequilíbrio. E aí eu uso métodos, ou como quiropraxia, acupuntura, a iridologia, hipnose clínica, para tratar a parte das estruturas mentais, porque o corpo reflete aquilo que eu vivencio dentro da minha mente todos os dias. Então, eu acertei em escolher
a profissão que eu tenho hoje. Me identifico com ela. Porque 99% dos meus atendimentos, 99% eles dão certo. Quando a pessoa se permite a fazer mudanças. E como eu disse antes, nunca é tarde para fazer mudanças. Quando a pessoa precisa de suplementação, a importância de ter uma formação na iridologia para saber como que funciona o sistema biológico daquela pessoa que está na minha frente. Nenhum de vocês aqui é igual ao outro. Todo mundo funciona diferente, em tempo diferente. Então tem que ser feita uma avaliação da pessoa que está sentada ali na minha frente, do que ela está precisando. Às vezes, uma pessoa que precisa de coenzima Q10, que precisa tomar 200 miligramas dia, mas não é a mesma quantidade de outra pessoa, porque o histórico de vida é diferente. Mas eu sei que nos frascos de suplementação já vem uma pré-indicação, tomar tantas cápsulas dia. E já atendi pessoas que me relataram, poxa, mas eu já tomei e não adiantou. Claro, é uma pré-indicação do que deve ser tomado. Mas cada pessoa, cada ser é único, é diferente. E por isso que a iridologia soma muito nos meus atendimentos. Porque através da iridologia, eu descubro o que a pessoa está precisando. O que é preciso retirar do seu corpo. O que é preciso mudar na alimentação. Cada ser aqui tem o seu relógio biológico. Isso também tem que ser considerado. Tem pessoas que bateu 9 horas da manhã, precisam ir ao banheiro. Isso regularmente. É o relógio biológico funcionando. Então, olhem a importância da suplementação. Antes eu falei para vocês de pessoas que tomam simvastatina por anos para baixar colesterol, ou tomam antidepressivos. Mas se falando em antidepressivo, está funcionando como uma bengala. Tirou o antidepressivo, a pessoa vai ladeira abaixo. E aí, eu assumo a responsabilidade de, no lugar do antidepressivo, eu tratar a hipnose. Fazer com que a pessoa olhe para dentro de si e que ela reconheça que ela tem medos, que ela tem dúvidas e que talvez ela não é feliz com o que ela está fazendo ou no lugar que ela está. E quando a gente faz uma reprogramação mental, é possível impulsionar a pessoa para fazer escolhas diferentes. Porque a vida é uma ponte para passar e não para construir uma moradia em cima. Então, muitas das doenças, sim, para não dizer 100%, começa no sentir, na mente. Então, os remédios são importantes. Eu não estou aqui dizendo que os remédios não são importantes. Eles são. Mas quanto menos, melhor. Vocês concordam comigo? Ah. Já vão? Que pena. Eu também, Simone. Tá? Então é preciso mudar as nossas crenças para fazer com que os resultados se apresentem diferente. O colesterol em si, na maioria das vezes, dando continuidade ao que eu falei antes, não é o criminoso. O colesterol, a gordura, ela faz um processo dentro do corpo, ATP, CP, que vai dar energia para a pessoa funcionar.
O que polui o colesterol é a acidez. São os açúcares. Se a gordura fosse ruim, Deus teria errado na sua fórmula. Porque todo mundo já nasce com colesterol. O cérebro, para funcionar, precisa de colesterol. Quando eu baixo o colesterol, eu prejudico a minha glândula tireoide. Quando o colesterol se eleva em excesso, é porque há um desequilíbrio de iodo e iodeto de potássio no organismo. Vocês já ouviram falar aqui do Lugol? Por gentileza, erga a mão quem já tomou. Ok. A mama precisa de iodo. A glândula tireoide precisa de iodo. Os testículos precisam de iodo. Quando eu suplemento com iodo, eu gripo menos. Eu adoeço menos. Mas uma coisa muito importante que, já que a maioria aqui é mulher, importante saber, que quando vocês forem fazer o exame de mamografia, que vocês exijam o colete para proteger a tireoide da radiação. Alguém aqui já cobrou, quando foi fazer o exame de mamografia, o colete? Já? Parabéns. Tá? Porque a radiação, ela é prejudicial para o nosso organismo. Cedo ou tarde, ela potencializa células ácidas no nosso corpo. E essa acidez vai gerar uma inflamação, que por si vai gerar uma doença. Tá? Por isso que a quimioterapia, pelo seu poder de radiação, mata células doentes, mas também mata células boas. Então esse cuidado é importantíssimo. E não posso deixar aqui de frisar também o uso em excesso do celular. Tá? Passando agora a falar um pouco de como funciona o método de tratamento com acupuntura. Quem aqui já fez algum tipo de tratamento com acupuntura? Por gentileza, erga a mão. Funcionou? Deu certo? Ótimo. Você sabe como que funciona o processo do tratamento com agulhas? A acupuntura existe há mais de 5.000 anos. Vejam só, há muito tempo. Aí existe a acupuntura, método chinês, a acupuntura coreana, a acupuntura japonesa e a acupuntura tailandesa. O objetivo é o mesmo, mas a técnica é diferente. E eu, nesse tempo que atuo como acupunturista, naturopata, acabei formando o meu método de acupuntura. A acupuntura é muito eficiente e eu não conheço uma doença, um desequilíbrio que a acupuntura não possa tratar. Mas quando eu somo acupuntura, iridologia, quiropraxia, nutrição ortomolecular, vocês não fazem ideia o que é possível fazer dentro de um corpo. São essas minhas principais ferramentas. E, quando necessário, a hipnose clínica. A agulha funciona estimulando e sedando meridianos dentro do corpo. O que são esses meridianos? São canais que transportam eletricidade. O nosso coração pulsa no automático porque recebe comandos elétricos do cérebro.
E quando eu conecto uma acupuntura, uma agulha, no meridiano do estômago, por exemplo, dependendo da posição da agulha, é para sedar. Ou às vezes, dependendo da posição, para ativar. Se a pessoa é muito agitada, ligada no 12, está aqui agora e já está pensando no que vai fazer depois, eu vou sedar o meridiano do estômago. Eu vou fazer essa pessoa relaxar. Eu vou baixar o yang e aumentar o yin, que são duas energias diferentes. E na agulha, eu tenho um sistema em espiral que funciona como uma antena. Capta a energia do universo e entra em contato com as sinapses que acontece quando um neurônio passa pelo outro. E aí a agulha tem a capacidade de mudar a frequência dessa sinapse. Alguém aqui já deu a mão para um amigo e tomou um choque? Isso. Energia estática dentro do corpo. Então uma pessoa ansiosa, uma pessoa braba, vingativa e etc., ela causa dentro do seu corpo muita radiação, que vai aos poucos prejudicando chamado mitocôndria da célula. Vocês sabem qual a função da mitocôndria? A mitocôndria é o motor que faz a célula funcionar com saúde. E aí vai ocorrendo aos pouquinhos a apoptose celular, que é a morte da célula. Porque a mitocôndria, que é o motor da célula, está doente. Então a agulha de acupuntura, ela faz milagres. Quem aqui já se atendeu comigo, que já fez acupuntura? Erga a mão. Dolores, foi positivo para você o atendimento à acupuntura? Muito? Que bom. Quem mais que ergueu a mão lá? Deixa eu perguntar aqui, como que foi para você o tratamento, o resultado da acupuntura? Foi bom, foi bom. Ajudou. Que legal. Tá claro que às vezes é necessário várias sessões, tá? Porque às vezes a pessoa passa anos com um estilo de vida que vai prejudicando aos poucos o seu corpo. Então não é com uma, com duas, com três, às vezes são 15, às vezes são 20 sessões de acupuntura necessárias para potencializar o seu corpo. Gente, quando eu dou as ferramentas certas para o meu corpo, pode ser suplemento, pode ser acupuntura, nutrição ortomolecular, o próprio corpo se reorganiza. Então, o grande desafio para um naturopata como eu é estudar, é avaliar qual é a causa do desequilíbrio físico. E aí dar ferramentas para o próprio corpo se reorganizar. Nosso cérebro é muito inteligente. Nosso cérebro tem uma capacidade imensa de fazer mudança. Mas ele vai precisar das ferramentas adequadas. Tá? Hoje nós temos uma pandemia de pessoas com osteoporose. A osteoporose aparece na base, que são os ossos. Tá? Por quê? Talvez essa pessoa não está dando estímulo suficiente para fortalecer o sistema ósseo.
E o que seriam esses estímulos, Cristiano? A alimentação é uma delas. A prática de exercício é outra. Quanto mais forte o meu músculo, menos impacto no meu sistema articular. Até uma caminhada tem impacto na coluna lombar. Então percebam a importância do exercício físico alinhado a uma boa alimentação, uma boa suplementação. Não saiam suplementando porque escutou que o fulano de tal tomou tal suplemento e melhorou. Cuidado. O que é bom para o outro pode não ser bom para mim. Tá? E suplemento não é remédio. Às vezes aparece o paciente dizendo: "Bah, Cristiano, aquele remédio que você me receitou me curou." Suplemento não é remédio. São coisas extremamente diferentes. A bioquímica do suplemento e do remédio são diferentes. Tá? Quem aqui hoje, a partir de hoje, de tudo que recebeu de informação, vai se permitir fazer mudança nos seus hábitos? Erga a mão, por gentileza. Ótimo. Parabéns. Acho que a gente tem muito a aprender com o povo oriental. Seu estilo de vida, seu modo de ver o mundo. Não é o mundo o problema está em nós. O mundo é um colaborador para que o ser humano possa se experimentar durante um processo chamado vida. O problema desse processo está que muitas vezes nos permitimos a fazer coisas para sustentar os olhos do sistema. Ah, mas se eu fizer isso, se eu não fizer o tratamento de quimioterapia, o que as pessoas vão dizer? Não estou falando mal da quimioterapia, mas a quimioterapia não trata a causa do câncer. Eu falo isso porque na minha família, tanto a minha mãe como meu pai passaram por processo de tratamento de câncer. E acho que a quimioterapia já está há tanto tempo. E eu me pergunto, será que ainda não foi possível surgir algo melhor para tratar o câncer? Mas eu acho que sim, a oportunidade está aqui. Nessas palestras que trazem conhecimento, esclarecimento. Câncer só se desenvolve num sistema ácido. Se eu tenho um aquário com peixes doentes, não adianta tratar o peixe, eu tenho que tratar a água. A acidez do nosso corpo está naquilo que nós temos mais em abundância dentro do nosso corpo: sangue. Sangue com pH baixo traz desequilíbrios físicos para o corpo. Sangue alcalino traz vitalidade, energia, disposição. Para eu desinflamar articulações, para eu melhorar o meu sistema imunológico, para eu melhorar a minha visão, resistência física, enfim, é necessário trocar o velho pelo novo. Eu digo novo porque tudo isso que está acontecendo hoje é muito novo. A naturopatia e tantas outras formas de tratamento mais naturais é novo para nós ocidentais. Mas para o ocidental, isso já é antigo. Tá? Então é preciso questionar muitas vezes
o sistema que nos trata. Por quê? A medicina é muito importante, mas ela não é uma ciência exata. Acontecem erros, porque somos humanos, mas sempre é possível melhorar. Mas e nós? Quando vamos fazer a nossa parte? Tá? Então, os resultados melhores começam com as nossas escolhas. Tá? E nós temos aí uma vida toda pela frente para fazer novas escolhas. Antes, foi feito o comentário de viver 100 anos, 120 anos, e eu escutei por aí pessoas dizendo, eu não quero viver tempo. Tanto assim. Cuidado com o que você fala. As palavras têm poder. Vocês já ouviram essa frase? A tua fé te curou? Se eu não me engano, está escrito na Bíblia, né? Se Jesus disse, quem tem coragem de questionar? Por isso que eu devo cuidar. Porque antes de eu falar algo, vem uma emoção junto com essa fala. Parece que não é nada. Mas vai repetindo esse pensamento, que ele vai se tornar uma verdade. Então, a fé eleva para cima, mas a falta de fé eleva para baixo. Tá? Então, vou terminar aqui, para não me expandir demais. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível. Tá? Uma gratidão enorme do fundo do meu coração. Espero que eu tenha acrescentado um pouco para a vida de vocês. Eu tenho assunto aqui para falar o dia inteiro, se for preciso. Estou à disposição da comunidade para atendimentos de acupuntura, quiropraxia, como naturopata. E quero dizer para vocês que no Instituto Siame, que é o local nosso, meu e da Silviane, que nós atendemos, nós já começamos cursos para a formação de terapeutas. De repente bateu no coração de alguém, poxa, achei legal, quero fazer parte desse grupo que começou a caminhada, uma nova caminhada para uma nova direção, caminho. As portas estão abertas. Tá? Podemos formar novos grupos para a formação de terapeutas. E o mundo precisa. Quanto mais, melhor. Muito obrigado.